O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar, um lar para chamar de seu. Transporte para ir ao escritório, ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cimex, a gente constrói o amanhã com você. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. No Brasil inteiro não é só dinheiro, é ter com quem contar. Quando o assunto é saúde, é sempre bom saber com quem contar e aonde ir. E quando se trata dos melhores cuidados, sua saúde tem nome e endereço. Humana Saúde Sul, na Júlio 2307 Centro. Conte com uma estrutura de excelência, com pronto atendimento infantil e adulto e diversas especialidades pertinho de você. Humana Saúde Sul. Venha conhecer e contrate agora mesmo. 2992-5200. Bom, pessoal, então iniciamos, né, o papo com o especialista desse mês. Essa live ela é um patrocínio, então, do Humana Saúde Sul e Sicredi Pioneira. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, pedimos aos que não desejam ter a sua imagem divulgada que desliguem a câmera. E para dar a saudação e iniciarmos os trabalhos, passo a palavra à doutora Natasha, membro da Comissão de Relação do Trabalho. Natasha? Está desligado o microfone. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui participando dessa live, né, representando aqui a comissão de RT e fazendo essa intermediação aqui, esse bate-papo com a doutora Marília, que vai nos falar sobre a Lei 14.611, né, de 2023, uma lei recente que está já em vigência no ordenamento jurídico brasileiro, e que ela é uma lei enxuta, porém com um tema bastante polêmico e trazendo uma lei programática, né, com muitas facetas aí de coisas que a gente pode discutir e que espero que essa tarde aqui, essa live seja bem rica. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Marília, que vai trazer para nós esse assunto de extrema relevância, que é a igualdade, né, salarial entre homens e mulheres, mas não só isso. Daí eu vou deixar ela conversar aí com vocês e eu vou interligando aqui, se alguém tiver alguma pergunta, quiser conversar, a interface aqui, a gente vai batendo esse papo dinâmico aqui com todos vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pamela, eu gostaria de saber se é possível fazer o compartilhamento. Acredito que o meu secretário, Cléser, já tenha entrado, ele vai fazer o compartilhamento. Eu organizei uma pequena apresentação, a gente, na verdade, não vai ler os slides, é só para a gente ir se guiando. A lei é pequena, como a Natasha falou, mas a gente pode ir indo conversando por tópicos, daí vamos fazer esse compartilhamento? Conseguiu achar ele? Um instante, eu vou localizar aqui o material. Para aproveitar aqui, a Marília é advogada do escritório Limaí. Lima Londer Advogados. Ela trabalha na parte trabalhista, né, e gestão empresarial, gosta bastante do contencioso, né, e vai nos auxiliar hoje aqui a entender um pouco dessa lei, que traz muita dúvida aqui, especialmente para o RH, né, de como atuar e como vai desdobrar essas novidades aí que a gente tem a organizar, embora a gente saiba que o assunto abordado na lei já estava, né,
na Constituição Federal e na própria CLT. Gente, primeiro, boa tarde, né? Eu gostaria de agradecer, né, o convite feito pelo CIMEX. Fiquei muito feliz que teve essa repercussão, né, o artigo sobre essa lei número Sim, eu tô 14.611. compartilhando, acabei de abrir aqui. Conseguiram? Perfeito. Então, como a Natasha comentou, é uma lei que já está vigente faz 1 mês e meio, né? Ela ficou conhecida principalmente como a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, mas ela não trata apenas disso, né? Apesar da gente entender o apelo midiático a respeito, né? Ela é uma legislação um pouco mais abrangente em alguns aspectos, assim, fala sobre igualdade salarial no geral, no que tange eventual discriminação no ambiente de trabalho. Por óbvio, né, a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres é o principal papel dessa lei, tanto que assim ela é descrita, né, na descrição dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens e altera a consolidação das leis do trabalho. Só que não é, a gente sabe que não é apenas isso, né? A motivação da legislação é muito clara, tá? Infelizmente, e essa informação eu acredito que seja do pequenas empresas, grandes negócios, as mulheres ainda recebem 40% menos para ocupar os mesmos cargos e realizar as mesmas atividades que um homem, mesmo em cargos de gerência e direção, né? Isso quando uma mulher efetivamente ocupa esse espaço, que a gente sabe que não é um espaço muito ocupado por homens. Não é de se estranhar essa legislação, a gente sabe que a pauta social é o carro-chefe, né, do atual governo, então acredito que também não vai parar por aí. Essa é mais uma lei, acredito que vão vir várias, né, e como teve outras anteriores referentes à questão social, né. Então eu acho que o debate ele é muito importante, e hoje a gente não tem a intenção de acabar com o debate, até porque é uma legislação que vai demandar muita regulamentação, né. Seguindo aqui, vocês conseguiram, gente, o slide ainda não? Sim, já está aqui. Deixa eu ver, Doutora se Maria, também não estava... Tá. pode passar. Pode passar para o próximo. Perfeito, só minha vida para passar, que daí a gente vai. Ali ficam meus dados, no final vou botar de volta, qualquer dúvida que vocês tiverem podem encaminhar por e-mail, autorizo completamente o contato, pode ser feito também através do próprio CIMEX. Gente, assim, rapidamente, tá? Fazendo uma introdução muito rápida, que não é o nosso foco agora, tá? Já existiam dispositivos constitucionais e legais que determinavam a não discriminação salarial, tá? Alguns, inclusive, já falavam sobre a questão do gênero de forma bem direta, tá? A gente já tinha fiscalização de Ministério do Trabalho, a gente já tinha atuação de Ministério Público do Trabalho, inclusive a gente já teve casos no escritório relacionados a esse tema, que foram arquivados porque completamente infundados, né? No entanto, a gente sabe que isso já existia, né? A gente tem, desde a Constituição de 88, artigo 5º, inciso 1º ali, que diz que todos são iguais perante a lei, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A gente vai ter no artigo 7º da Constituição, tá, que trata especificamente sobre o direito ao trabalho, o inciso 20, né, que determina que seja protegido o mercado de trabalho da mulher. A gente tem o inciso 30 do mesmo artigo, que veda a diferença de salários, de exercícios de funções e de critérios de admissão por sexo, idade, cor ou estado civil. Então, a gente vê que não é novidade. O que vai ser novidade, que a gente vai falar depois, são as obrigações que foram criadas para as empresas, para a gente tentar diminuir aí essa desigualdade, né? Podemos trocar para o próximo slide? Aí. Obrigada, pessoal. Tratando especificamente de CLT, tá? Nossa querida CLT, também já havia determinação de proteção da mulher no mercado de trabalho e a vedação de discriminação de qualquer tipo no ambiente laboral, tá? A CLT tem um capítulo específico que fala da proteção do trabalho da mulher, tá? A gente tem ali o artigo 372 e seguintes, tá? E a gente pode citar, assim, exemplificadamente, não quero exaurir isso aqui, que diz que os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por esse capítulo. E o que a gente quer dizer com isso, tá? Existe legislação específica para a mulher, que muitas vezes o trabalho, algumas atividades que a mulher não vai poder exercer da mesma forma que o homem. Um exemplo muito clássico, assim, acredito que várias pessoas conheçam, né? Bastante conhecido quando a gente trabalha com indústria mais pesada, assim, é a diferença de peso, por exemplo, que a mulher pode carregar e que a mulher não pode carregar, né? Da mesma forma que o homem, por exemplo, né? Isso dentre várias outras, né? Enfim, que relacionadas à gestação, etc. Né?
O artigo 373 da CLT também exemplificadamente, tá? Para a gente passar por isso rapidinho, veda considerar sexo, a idade, a cor, a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e outras oportunidades de ascensão profissional, né? E assim, teria outros incisos para citar, mas acredito que não vale a pena hoje, que já é assunto velho, né? E claro, a gente vai ter na CLT, o que nos interessa hoje é o artigo 461, que a gente vai tratar de agora em diante. Vamos pular o slide? Natasha, pode ficar bem à vontade se quiser fazer qualquer comentário, tá? Sim, pode deixar. Bom, gente, como vocês podem ver, a gente tem todo esse arcabouço legislativo, assim, né? E apesar dele, a gente ainda tem a diferença e a discriminação do ambiente de trabalho que motivou a criação, a extensão da Lei 14.611, né? Já comentado, publicada em 3 de julho de 2023, e que ela já está em vigor, ela entrou em vigor na data da publicação. Não tem conversa. Apesar de a gente saber que ela vai precisar de regulamentação em uma série de aspectos, ela deixa várias perguntas, várias dúvidas, assim, que a gente vai ter que ir sanando ao longo do tempo, tá? Até vou fazer uma sugestão ao final, para a gente poder continuar essa discussão depois dessa live, porque ela não vai exaurir todas as dúvidas das empresas, nem a minha exauriu, imagina do pessoal do RH, enfim, etc., né? Que a gente tem que tentar ir trabalhando junto nisso aí. Então, assim, gente, a fim de tentar diminuir assim, esse gap salarial e de oportunidades, né, a lei vem trazer mecanismos, ela cria e aumenta bastante algumas multas, ela determina a criação de um portal de transparência, eu vou chamar assim, mas não é o nome oficial, tá? Com dados sobre discriminação no trabalho e aumenta, isso a gente vai ter que ter bastante cuidado, tá? Aumenta as possibilidades de controle e fiscalização sobre o tema. A gente está falando aqui de Ministério do Trabalho e que pode sim gerar também problema com o Ministério Público do Trabalho, né? Eu vou pular o artigo 1º e 2º da lei, tá? Porque a gente já falou sobre o que eles tratam, assim, só reforço o que já existia, tá? E sobre o artigo 3º e seguintes é o que a gente vai focar, o artigo da lei, tá? Que é onde tiveram as alterações mais relevantes, assim. Bem rapidinho, lembrando, o artigo 461 da CLT, conhecido nosso, diz que todo trabalho de igual valor é o trabalho realizado com igual produtividade e perfeição técnica entre empregados com diferença de tempo de empresa menor do que 4 anos e diferença de tempo na função não superior a 2 anos. Essa redação nova da reforma trabalhista, tá? Isso para o mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, tá? O que foi alterado foi a redação do parágrafo 6º, tá, do artigo 461, que passou a ter a seguinte redação, assim, resumidamente, que havendo discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado não afasta o direito de ação de indenização por danos morais. Gente, isso é chovendo molhado, tá? A lei civil, ela já garantia a possibilidade de indenização por danos morais nesse sentido. Não é novidade para nós, já tivemos caso de pedido no escritório, já fizemos defesas nesse aspecto, tá? Então, o artigo, nesse aspecto, é mais, assim, acredito que o fator mediático tenha sido mais importante do que a realidade jurisprudencial, tá? O que é importante ressaltar nesse ponto também, tá? Vocês percebem que a gente não está mais falando só sobre gênero, a gente está falando sobre sexo, a gente está falando de raça, a gente está falando de etnia, a gente está falando de origem, idade. Então, assim, mesmo que não seja novidade, o texto do artigo, o que ele traz, o tom da discussão está querendo dizer que o governo vai engrossar, tá? Ele quer trazer isso à baila, né, de forma mais firme, e acredito que a jurisprudência vai acompanhar, né, a fiscalização vai acompanhar aí. Então, não apenas a questão de gênero, mas a questão de discriminação no geral, tá? Doutora, nesse quesito aqui relacionado ao artigo 461, qual é a importância que tu vê para as empresas essa preocupação, até porque nós estamos tratando aqui de alguns dados sensíveis, que a gente fala até da LGPD, que ela vai ter uma interligação, né? A lei 14.611 aqui, ela tem uma interface com a LGPD, que ela já está aí no mundo jurídico desde 2018, ainda tem uma resistência de algumas empresas em aplicação, em entender para que de fato ela é efetiva.
que tu aconselha, como é que o tratamento aqui relacionado a essa discriminação, como que as empresas têm que cuidar disso para evitar esses passivos trabalhistas, até pela tua especialidade no contencioso? Sim. A própria lei, assim, eu ia falar um pouquinho mais adiante, a própria lei, ela vai trazer, no próximo artigo, eu ia falar primeiro sobre o resto da multa, mas no próximo artigo, a própria lei vai trazer o que as empresas precisam fazer, o que o governo considerou, o Poder Legislativo considerou, né? E o presidente, quando sancionou a lei, quais são as obrigações e as medidas a serem tomadas pelas empresas para a gente tentar diminuir essa desigualdade salarial. Eu posso falar um pouquinho mais para frente. A questão da LGPD, importantíssima, importantíssima. Vou também falar um pouquinho rapidamente depois, mas posso adiantar o assunto agora. Essa legislação vai citar mais de uma vez a Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os dados que forem ser fornecidos, a gente vai falar do relatório semestral mais adiante, eles todos vão ter que ser anonimizados, tá? As empresas que não estão adequadas ainda à LGPD deveriam estar preocupadas com isso, tá? Foi mês passado, se eu não me engano, já foi aplicada a primeira multa para uma empresa de telemarketing. A gente chegou até a divulgar, acho que isso nas redes sociais do escritório. E a gente estava, vamos dizer assim, a Natasha, levando um pouco com a barriga, porque não estava se tendo multas ainda. E agora que eles começaram a ter uma atuação, e eu posso dizer por quê, porque eu conversei com algumas pessoas, eles estavam muito mal organizados, tá? Eles tinham pouca gente para multar. Eles não estavam, o governo não estava realmente preparado para o que a lei ia trazer, porque é bastante trabalho, que é o que eu acho que vai acontecer um pouquinho por um tempo dessa lei aqui também, tá? Exato. Mas, assim, a gente já vai ter que começar a se preocupar sobre isso e já vou falar a tua outra pergunta em seguida. Perfeito. Passando rapidamente assim, ó, a outra inovação que trouxe, que é parágrafo novo, é o parágrafo 7º do artigo 461, tá? Que ele dispõe que assim, ó, sem prejuízo do que diz o parágrafo anterior, tá? No caso de infração previsto nesse artigo, a multa de que trata o artigo 510 da CLT corresponderá a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevada ao dobro no caso de incidência, sem prejuízo das demais combinações legais. Esse eu li e eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte aspecto, tá? A gente está falando aqui de multa administrativa, tá? A ser imposta pelo Ministério do Trabalho, tá? A multa é mais pesada, mudou o valor da multa, tá? Para 10 vezes o valor do salário devido ao empregado discriminado, elevado ao dobro em caso de reincidência. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nesse aspecto, porque a lei não diz empregada, tá? A lei diz empregado discriminado. Ou seja, no caso de, se for identificado que é devidamente equiparação salarial pela fiscalização, pelos auditores fiscais do trabalho, tá? A multa não é pequena e a gente não está falando só do caso da mulher. É aquilo que eu comentei antes, a lei tem bem mais surpresas, assim, do que foi realmente divulgado, tá? Pela mídia. Vamos pular para o próximo slide, e daí a gente vai poder falar, espero conseguir responder a tua pergunta, Natasha. Assim, a gente verifica, tá, no artigo 4º dessa nova lei, a metodologia de garantia de igualdade de salário e oportunidades, tá, e os mecanismos de transparência, enfim. Ali está sendo citado assim, ó, o que as empresas devem fazer? Elas devem fazer o estabelecimento de mecanismos de transparência salarial e de critérios remuneratórios. A lei não explica como. O incremento da fiscalização sobre o tema, que o Poder Executivo vai instituir um novo protocolo de fiscalização, tá? Ainda não temos. Aqui começa daí sugestões um pouco mais palpáveis para nós. Sugestões não, né? Determinações um pouco mais palpáveis para nós. A disponibilização de canais específicos para denúncias de discriminação salarial, tá? E fica aqui a minha sugestão, que eu tenho ouvido bastante, tá? A gente vai ter que trabalhar, o RH vai ser importante trabalhar, talvez, com denúncias sigilosas e denúncias anônimas, tá? Porque o assunto é bem sensível, né? E a gente está falando aqui também, gente, discriminação salarial não só de homens e mulheres, tá? A promoção e a implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho com aferição de resultados, que vai ter que envolver empregados, líderes e gestores. A lei está querendo dizer, vamos todo mundo, tá? Trabalhar nisso, a gente vai fazer eventos sobre isso, a gente vai fazer treinamento sobre isso,
A gente vai aferir resultados sobre isso, e tudo isso fica de sugestão aqui, tá? Que as empresas já podem ir promovendo esse tipo de atividade, vamos entrar em contato com os jurídicos, vamos entrar em contato com o RH. E todo esse treinamento, todos esses programas, tá? Vamos fazer prova documental de tudo que for realizado pela empresa nesse sentido, vamos fazer atas de presença, vamos fazer tudo o que der para a gente poder mostrar para a fiscalização que a empresa está fazendo o que a lei manda, tá? No próximo, a gente tem o fomento à capacitação e a formação de mulheres por ingresso, a permanência e ascensão no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens, tá? Eu já tinha mencionado, né, mas é essencial registrar aqui que a lei ela não está falando apenas em programa de permanência no emprego com o mesmo salário que os homens, tá? A gente também está falando aqui de iguais condições de oportunidade. O que eles estão tentando dizer para as empresas é assim, ó, pessoal, tudo bem, vocês têm mulheres trabalhando para vocês, mas a gente quer mulheres em cargo de gestão. A gente quer que seja fomentado o estudo, a gente quer melhores oportunidades. A lei não fala exatamente como fazer, como eu tinha dito, mas a gente vai ter que trabalhar RH e jurídico em conjunto com as empresas, tá? Como é que nós vamos fazer? A gente vai refletir qual é a realidade da minha empresa, quantos empregados eu tenho, que tipo de atividade eu posso fazer, o que eu posso fomentar, o que eu posso incentivar. Vamos abrir esses cargos para que mulheres possam ocupar cargos de gestão, vamos abrir essa oportunidade para as mulheres, cargos de chefia, né? Então, assim, a gente vai ter que ter incentivo à educação, a gente vai ter que ter, daqui a pouco, horários flexíveis, daqui a pouco uma mãe precisa de determinado tratamento especial, a gente não sabe, eu sei que é complexo isso, mas também não vamos tirar daqui a pouco, né, da baila essa situação, né? Mas realmente, considerando que cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um tamanho, cada empresa tem um número de empregados, a gente vai ter que, em conjunto, achar, os jurídicos e o RH, a melhor forma de se fazer, né? Mas ficam aí essas sugestões. Até tu falaste aqui dessa questão da flexibilidade da mulher, até porque a mulher é que tem a questão da licença maternidade também, que interfere, né, nesses cargos de chefia e de gestão. Essa lei ela tem uma interligação até com a lei da parentalidade, né, que traz essa ascensão, a questão da possibilidade da flexibilidade dos 120 dias aumentado para 60, em que a mulher trabalha e trabalha no turno da tarde, ou a possibilidade do homem, o pai, que tem a guarda, né, conseguir uma licença. Então, a gente vê que o governo entrou, o governo atual, com essas mudanças, não mudanças, vou dizer, com esses incentivos para, né, que a mulher tome a frente e consiga se utilizar. Obviamente, ele fez a letra da lei, como a doutora falou, e eu vejo que cabe às empresas aí trazer, né, avaliar, como tu falaste, melhorias e possibilidades para que essas leis possam ser implementadas, né? Porque é uma lei, como eu falei, programática, existem muitas coisas que o governo ainda vai ter que falar, mas que cabe também ao próprio empresário poder se inovar, né? Sair fora da caixa e buscar fomentar essa ascensão da mulher no mercado de trabalho. Exatamente. E não quero puxar para o meu lado, não é essa a minha ideia, mas realmente a gente vai ter todo mundo que conversar, nós vamos ter que, até daqui a pouco vai influenciar, nos próximos anos, não sei, negociação coletiva, a gente vai ter que continuar conversando sobre, porque esse tipo de legislação veio para ficar, né? Então, assim, o diálogo vai ser o mais importante aqui, vai ser o diálogo RH, vai ser o diálogo jurídico, vai ser o diálogo sindicato, não vai ter... Desculpa. Pode falar. Não, e aqui até tem mais, ali tu falaste do canal de comunicação, a lei também da parentalidade também se refere a um canal de comunicação, talvez um canal de comunicação externo com alguma empresa, algum mecanismo que possa ouvir não só mulheres, né, somos todos os trabalhadores que tu falaste ali dessa ampliação da multa, dessa preocupação com a discriminação dentro do trabalho, né, seja uma discriminação física ou psicológica, né, com agora essas doenças psicossociais aí que a gente tem visto. Não, exatamente. E a gente vai até para assim, para a implementação desses canais de comunicação e para esse monte de coisa, a gente necessariamente vai ter que fazer o que estava dizendo no inciso anterior, a gente vai ter que ter os treinamentos, a gente vai ter que organizar, o RH vai ter que se mexer.
Empresas que não têm um RH organizado, que não têm um jurídico próprio organizado, vão ter que se virar, vamos dizer assim, né? Não quero dizer assim, mas vão ter que correr atrás, vamos dizer, quem não tem alguém que faça esse papel dentro da empresa, a gente vai ter que correr atrás da máquina um pouquinho, a gente vai ter que fazer esses treinamentos, essas implementações de alguma forma. E o canal de comunicação, ele é o mais fácil de se fazer, se tu fores pensar, né? Para demonstrar que a empresa está seguindo o que determina a lei. E talvez antes do que o governo se movimente, né? Porque se esperar por ele, como tu mesma comentaste aqui no início da live, que a lei já está em vigor, né? A lei já está em vigor. E assim, ó, o que é palpável, até tenho discutido com alguns colegas, teve colega que me perguntou, mas a gente já tem regulamentação, como é que nós vamos fazer? Outros colegas da área trabalhista, fora do escritório, né? Eu falei, olha, a gente ainda não tem, algumas coisas a gente vai poder implementar já, outras coisas a gente ainda não vai poder implementar. Mas, assim, o que eu já posso adiantar, que eu acredito que vai começar a acontecer, denúncia anônima para o Ministério do Trabalho, esse tipo de coisa, acredito que vai ter. Claro, para fazer determinadas coisas, aplicações de multa e regularidade de fiscalização, isso demanda regulamentação. A própria lei diz que vai haver regulamentação, isso ainda não tem, a gente vai ter que voltar a conversar sobre esse assunto. Mas algumas outras coisas, sim, como tu falaste, acredito que sim, tá? Podemos ir para o próximo slide. Acho que esse próximo tema vai ser o mais trabalhoso, tá? Mas também não é para todo mundo. Para as empresas com 100 ou mais empregados, a lei trouxe uma obrigação mais complexa, tá? Ela ainda precisa de regulamentação, mas assim, foi determinada a elaboração de publicação de relatório semestral de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Eles devem ser preenchidos, como tu tinha comentado, tá? Muito bem comentado, com dados anonimizados, tá? Em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não vai conseguir fugir. Voltando, eu ia falar um pouquinho sobre a LGPD, mas acredito que a gente já tenha conseguido vencer um pouquinho esse assunto, então vamos um pouquinho mais adiante, tá? Esses relatórios semestrais, eles devem conter informações que permitam a comparação objetiva, não é qualquer dado, entre salários, remunerações e a proporção de ocupação de cargos de direção, gerência e chefia preenchidos por mulheres e homens. Então, assim, ó, a gente volta a falar, a gente não é só manter a mulher no mercado de trabalho, a gente quer que a mulher ascenda na profissão. A gente quer que a mulher ocupe mais cargos de gestão. Eu posso falar hoje por mim, tá? A minha área realmente é uma área que, apesar de nós mulheres sermos já a maioria há algum tempo, por exemplo, poucas mulheres ocupam cargos de chefia em escritório de advocacia. Eu posso puxar para o meu lado, posso falar isso, vou abrir aqui para vocês, meu coração. Mas, brincadeirinha à parte, tá? Mas isso é uma realidade na maior parte das áreas, na maior parte dos setores. E quando a gente está falando de indústria metalúrgica, como não, né? Então, assim, vai ser um pouco trabalhoso, acredito eu, para as empresas da base, vai demandar um trabalho importante aí do RH, vai demandar muita conversa, vai demandar reunião, vai demandar treinamento. Porque o que a lei está dizendo é, eu não quero só mulheres trabalhando, eu quero mulheres chefiando, tá? Então, assim, esses relatórios também vão precisar estar acompanhados de outras informações. Passada essa parte, a gente também vai ter que fornecer dados sobre desigualdades como raça, etnia, nacionalidade e idade. Então, mais uma vez, a gente percebe que essa lei ela não veio só para falar de igualdade salarial entre homens e mulheres, né? A gente está falando sobre outras coisas também. Então, podemos passar mais um slidezinho? Gente, assim, ó, identificada a desigualdade pela fiscalização, o que acontece? A lei explica, tá? Sendo constatada, tá, o empregador que descumpriu a lei tem o dever de apresentar e implementar um plano de ação para mitigar a desigualdade que a gente está falando, né? E daí o que a lei diz? Que ela tem que ter prazos, ela tem que ter metas, garantida a participação de representantes das entidades sindicais e de representantes dos empregados no local de trabalho. Coisa que todo mundo adora, né? Mas, assim, não sabemos ainda como isso vai acontecer. Essa é uma das questões que vai ter que ter regulamentação. Mas a sugestão que eu faço, já que a gente comentou, Natasha, da outra vez que a gente conversou, tá? De extrema relevância, assim, ó, havendo fiscalização, havendo intervenção de representante sindical,
essa participação dos representantes dos empregados, tá? Eu sugiro veementemente que seja buscado auxílio, ou pelo menos que se comunique o sindicato patronal, tá? Que se comunique o Cimex, porque tudo ainda é muito novo. Então, assim, ó, aconteceu na tua empresa, vai acontecer na do vizinho. A gente vai passar por isso, vai ser novidade, a gente não sabe ainda como, mas vai, tá? Então, ações coordenadas vão ser melhores para nós, tá? Então, fica aqui a título de sugestão, não sei se tu queres fazer algum comentário a respeito do Cimex, Não, sobre isso, posição do Cimex. Não, é correto o teu posicionamento, concordo com ele, até porque a gente verifica que aqui ainda não tem aqui o portal da transparência, ele fala da LGPD, mas ele não fala quem vai participar dessa comissão, como que ela vai ser feita, quem vai gerir, qual é o número de parte do empregado, do empregador, ou seja, tem como até a doutora colocou, a lei ela é enxuta, ela traz não tantas informações, mas muitas informações polêmicas, né, que a gente tem dúvida de se a gente deve andar mais à frente que o governo ou aguardar, essa é a minha preocupação, ou aguardar algumas coisas, algum cenário que o governo traga regulamentação, né? Mas como tu ponderou ali, se tiver, talvez aqui o Sindicato dos Trabalhadores, ao lerem essa lei, vão se manifestar e vão querer, então, começar a fazer alguma movimentação relacionada à própria lei, aqui trazendo mulheres, gestão, trazendo esses grupos aqui coordenado aqui de fiscalização, de verificar, de elaboração dessas políticas públicas, né? E aí a gente verifica que as empresas têm que estar atentas ao texto da lei e saber como conduzir, né? Conversando com o Cimex, conversando com a alta gestão, para verificar de fato como é a melhor saída. Muitas coisas aqui a gente, como a doutora falou, não se tem resposta agora, né? Mas vale uma live daqui a alguns 3, 4, 5 meses, talvez até o final do ano, para saber o que daqui se modificou, né? Esse cenário. Eu queria te perguntar sobre esse relatório que eu fico preocupada. As empresas, elas já teriam que começar a fazer um pente fino de verificar quantos homens tem, quantas mulheres, qual é o número de cargo de chefia que a minha empresa comporta. Claro, as maiores de 100, obviamente. Ou tu acha melhor ficar atento, mas não fazer nada nesse sentido? Assim, ó, na minha opinião, tá, a questão do relatório precisa de regulamentação, tá? Oi, desculpa, acho que alguém abriu o microfone? Mas é tudo coisa para mais, empresa com mais de 100 funcionários, obrigatoriedade. Eu acho que estamos falando aqui. Peraí. São pequeno. São pequenos? Queria mais gente? A Pamela consegue fechar o áudio, talvez. Acho que já fechou agora. Obrigada. O áudio da Agora, palestrante está no mudo. O áudio desligado. Deu, gente? Isso. Vocês conseguem me ouvir? Ah, tá. Eu desculpa, assim, eu pesquei um pouco do que foi falado ali sem querer na abertura do áudio de quem estava comentando ali. O relatório, ele é para empresas que têm 100 empregados ou mais. As determinações anteriores, não. Tá? É o relatório semestral. Então, as empresas pequenas, elas também vão ter que se adequar e fazer esse fomento, vão ter que fazer esse canal. Claro, empresas muito, muito, muito pequenas, a gente pode se conversar e ver que não tem muito o que fazer, mas esse relatório semestral, sim, esse relatório semestral, ele é só para empresas com 100 empregados ou mais, tá? Mas o resto não. A apresentação do relatório, gente, semestral, para quem não apresentar, só vou passar por isso bem rapidinho e daí vou responder a tua pergunta, Natasha. Ela tem multa. Então, quando sair a regulamentação, eu acho que a gente já vai ter que estar um pouco preparado, acho que o RH vai ter que estar preparado, vai ter que ter os dados anonimizados, a gente vai ter que falar sobre a LGPD e a gente vai ter que falar, porque assim, uma coisa, a gente não está falando de empresa pequena mais, a gente está falando de empresa grande, a gente tem que ter um RH organizado e a gente vai ter que organizar essas informações de alguma forma, tá? Porque quando chegar, a gente não sabe para onde esses dados vão, a gente não sabe como, mas eles vão vir, tá? Essas obrigações novas que são direcionadas a esse tipo de empregador, elas têm um ônus econômico bastante relevante no caso de descumprimento, né? A multa é até 3% da folha, limitada a 100 salários mínimos para quem não fazer o relatório. Então, a gente não está falando de pouco valor, né? O problema é que, assim, ocorre que a real aplicabilidade dessa medida, ela carece dessa regulamentação, tá?
que defina uma série de aspectos a respeito desse relatório. Como eu tinha falado, gente, para quem ele se destina? Qual período vai ser levado em conta? A lei já está vigiando, mas a gente já vai ter que apresentar quando? Quando fechar 6 meses da lei, a gente não tem essa informação. Quais são as verbas que vão ser consideradas, sabe, para se chegar em determinadas conclusões? A gente não sabe disso ainda. Então, a gente não tem como elaborar um relatório, mas é importante que as empresas já vão atrás de como é que elas vão conseguir algumas informações, tá? Agora, eu vou falar para vocês uma opinião pessoal minha, tá? Que para mim é bastante importante, tá? Os dados que alimentam esse relatório, eles têm que poder permitir avaliar de alguma forma se essa diferença salarial, assim, eventualmente encontrada, tá? Vai se dar por motivo discriminatório ou por outra razão, porventura, autorizada por lei. A gente falou aqui sobre o artigo 461, e o que me preocupa é que esse artigo fala, independentemente de descumprimento do artigo 461. Então, assim, pode não ser caso da equiparação salarial que a gente tinha comentado antes, esse relatório me parece que vai ser um pouco mais genérico, assim. E eu não acredito que a gente deva deixar barato algumas coisas no sentido de que, assim, na hipótese desse relatório não ser minimamente suficiente para se identificar a causa de uma possível desigualdade salarial, eu entendo que deve o empregador ter a oportunidade de se manifestar a respeito. Não é possível que as conclusões sejam tomadas e as empresas sejam autuadas, por exemplo, sem a possibilidade de prestar qualquer tipo de esclarecimento, porque às vezes vai ter algum tipo de diferenciação salarial, às vezes é porque tem mais de 4 anos de diferença de empresa, ou mais de 2 anos de diferença na função, ou qualquer outras coisas. Como é que esses dados vão ser apresentados? Então, eu acredito que, apesar de a gente já poder organizar esses dados de alguma forma, sem a gente saber essas informações, Natasha, a gente não vai conseguir formar um relatório antes de existir essa regulamentação, né? Eu verifico, assim, da tua fala, que da importância de desde uma empresa pequena, com menos de 100, que a gente está, vou me basear no 100, porque a própria lei falou, empresas com menos de 100, de uma organização de cargos e salários, né? A necessidade disso, de se justificar aumentos salariais e a forma como isso deve ser feito. Que muitas, aí a gente verifica o porquê, então, dos aumentos, e se de fato existe um programa de cargos e salários estruturados, onde eu consiga demonstrar os aumentos e da onde eles vêm, talvez depois, porventura, ficasse até mais fácil quando fosse para elaborar esse relatório aí, que o futuro lhe pertence, quando? Seria sim. O que tá certíssimo, é claro, tudo que a gente tiver organizado, documentado, vai ser sempre melhor, vai ser sempre a favor das empresas, assim. Eu, como advogada, oriento sempre as empresas a documentarem tudo que for possível, porque a gente pode vir a precisar, tá? A gente está falando de uma base muito visada, a gente está falando de metalúrgicos, indústria metalúrgica de Caxias, né? Então, assim, é a base mais importante que a gente tem no estado, né, do setor. Então, sempre vai ser um setor muito visado, né? Então, tudo que for documentado é melhor. Caso a gente não consiga ter esse diálogo com o governo, enfim, etc., né, tem o sério risco de a gente ter diferenças salariais consideradas legais, que sejam entendidas como discriminatórias. Eu vou aproveitar o gancho aqui e fazer uma pergunta que o Fábio Basso passou no chat aqui. Tem algum percentual de diferença que é considerado como discriminação salarial? Não, por enquanto ainda não. Enquanto a gente não, assim, de repente eu pulo para o próximo slide e respondo a pergunta junto. Pode, vamos lá então. O que vai acontecer é o seguinte, com todas essas informações desses relatórios, né, a lei determinou uma obrigação para o Poder Executivo Federal, que é a disponibilização de uma plataforma digital unificada de acesso público, que é o Portal de Transparência, não é o nome oficial, pode vir a ter outro nome, tá, gente? Que vai ter esses dados constantes desses relatórios fornecidos pelas empresas e esses indicadores atualizados periodicamente sobre o mercado de trabalho e a renda por gênero, mas não só isso, né? Vocês podem ler ali, vai ser violência contra a mulher, vagas em creches públicas, acesso a estudos, serviços de saúde e outros indicadores que possam impactar o acesso ao mercado de trabalho e renda de mulheres para a criação de políticas públicas.
E esse portal também respeitando a LGPD, como tá tudo agora em diante vai ter que ser, né? Então, assim, a gente ainda não tem um percentual, a gente ainda não tem como isso vai acontecer. Esse portal não existe. O que que o governo, a fiscalização vai considerar um percentual adequado, a gente ainda não sabe. E por isso, na verdade, fica a minha sugestão aqui, final, que a gente continue acompanhando esse assunto, que a gente continue falando sobre isso, que assim que sair regulamentação, a gente faça um novo parecer, a gente faça um esclarecimento para as empresas e, se for necessário, a gente faz uma nova live, a gente aceita mais perguntas nesse sentido. Fica aí, eu fico à disposição, né? Se vocês acharem pertinente também, a gente voltar a conversar sobre esse tema. Mas, por hora, a gente não tem como aferir qual é a percentagem que vai ser aceita, enfim. A gente não tem ainda esse dado. Provavelmente vai vir depois que tiver esse tal portal e a apresentação dos primeiros relatórios. E o cuidado tem que ter é de como se dá esses aumentos salariais, né? Não só esses aumentos salariais, mas porque ali a lei fala da discriminação salarial, né, que seria relacionada ali ali a equiparação que tu falaste do 461, mas de como se dão esses aumentos para que as empresas se preocupem nessa questão, né, se é meritocracia, se não é, para verificar que isso depois vai, ou agora vai ter mais uma amarra para o governo ter dados que possam se utilizar e acabar prejudicando ou aplicando multas, enfim. O que vai pegar também, eu acredito, tá? Eu não acho um problema eles analisarem esses outros dados, questões de creche, incentivo à educação, nananana. Claro que sempre vai ser bom, tá? Para todos, para a sociedade em geral. Mas o que eu acho que esses relatórios vão pegar bastante não é só a questão da diferença salarial em si, até porque fala assim, ó, independentemente de descumprimento do artigo 461, né? Tu pode estar adequado, mas tu vai ter daqui a pouco poucas mulheres em cargo de gestão, por exemplo. Uhum. Isso o governo pode vir a considerar, não que ele vá multar a empresa, mas a empresa vai ter que fazer um plano de ação. É aquele plano de ação que a gente falou primeiro, que tem os prazos, que tem intervenção de representante sindical, que tem as metas. Então, tu pode não estar descumprindo o artigo 461, por exemplo, tá? Tu pode não estar, vamos dizer assim, praticando nada ilegal, vamos dizer. Tu pode não ser multado, mas talvez vai ser exigido que tu crie planos de ação para que mulheres, para fomentar a educação, enfim, etc., e para que as mulheres ocupem mais cargos, por exemplo. Que então, é o que vem de encontro com a lei da parentalidade, assim, muito, muito próximo a essa lei aí que tu falaste, de fazer essa movimentação de cultura, verifico, né, dos empresários de hoje, fomentando essa prática, talvez sendo pioneiros em trazer a empresa que mais, mas não numa forma forçada, né, numa forma cultural de mudança mesmo, de aplicação, de treinamento, de possibilidade, mas que se utilize da mão de obra dessas mulheres aí, e, enfim, consiga honrar, então, cumprir com essas novas leis. A gente vai ter que ter bastante diálogo, Natasha, enfim, seja com as entidades sindicais, com o governo, a gente vai, com fiscalização, com o Ministério do Trabalho, a gente vai ter que ter bastante diálogo e uma atuação muito forte, porque essas coisas não mudam da noite para o dia. Né? Não é uma legislação que assim, nossa, amanhã eu vou revisar tudo que eu tenho na minha empresa e nós vamos fazer tudo, vai ser lindo e vou botar todas as mulheres em cargos de chefia. Não é isso que é feito, né? É uma mudança cultural nesse nível, ela é uma mudança que demora para acontecer. Às vezes não tem nem por que mudar a tua estrutura naquele momento específico, naquele momento de mercado, sabe? Então, assim, o que é possível implementar? Vamos conversar RH e jurídico implementar? Vamos. O que ainda não é possível implementar, vamos esperar um pouquinho mais a regulamentação. Então, a gente vai ter que ir indo conforme cada empresa entende que é possível dentro da sua realidade. Mas eu acredito que vai acontecer dessa forma. O que tu mais alerta desse teu tema, da tua análise ali que tu fizeste do teu artigo que tu escreveu para as empresas hoje, assim, de toda essa conclusão que tu tira quando tu escreveu o artigo, que elas têm que sair daqui, pelo menos pensando em que em específico, assim, de mais importante?
O mais importante, na minha opinião, e eu escrevi o artigo, tá? Porque eu achei relevante, porque eu acho que esse assunto não vai parar e eu vi pouca gente falando sobre, tá? Teve muitos colegas meus que não deram atenção para essa lei. E eu acho que a gente devia dar atenção, porque ela está dando um tom importante, né? Falando sobre realidade laboral no Brasil. Eu acho que o ponto forte, assim, que a fiscalização vai pegar vai ser a oportunização do trabalho para a mulher. O que a empresa está fazendo para oportunizar que essa mulher fique no mercado de trabalho, para que essa mulher receba a mesma coisa que o homem. Claro, a parte óbvia, não discriminação salarial, seja por qualquer motivo, tá? Só que isso, para mim, não é novidade. Isso já existia, isso sempre existiu, a gente enfrenta esse tema há muitos anos, tá? Para mim, isso aí é chover no molhado. Inclusive a parte de dano moral que eu comentei com vocês, isso aí nada de novo, fiscalização nada de novo. Mas eu acho que o que vai ser importante vai ser a mudança de cultura dentro das empresas para possibilitar que as mulheres tenham melhores oportunidades para se manter no mercado de trabalho e para ascender na profissão. Para mim, é isso que vai pegar. Mais do que até o próprio salário em si. Número de mulheres que ocupam cargos, assim. Claro que se a gente está falando, assim, de atividades mais pesadas, que geralmente homens ocupam tudo bem, mas se nós tivermos mais mulheres ocupando determinados cargos, a gente vai ter que entender que essas mulheres elas têm que ganhar a mesma coisa que o homem e que elas têm possibilidade de ascender tanto quanto os homens, de se tornarem líderes, de se tornarem gestores, enfim, etc. Acredito que seja isso. Pode passar a palavra. Doutor Marco, tu queres falar? Sim, quero. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. E cumprimentar a Marília pela exposição, a Natasha pela coordenação. Entendo que a Marília tem um benefício genético, né? Por isso que ela se deu tão bem assim. Mas eu tenho algumas observações a fazer, tá? Primeira situação que me chamou a atenção na exposição foi quando foi referido que a lei refere especificamente que os canais são específicos, né? Como a lei, ela, por uma técnica de interpretação, a lei não tem palavras inúteis, né? É uma dos princípios de interpretação da lei. O específico tem que ser levado em conta, né? Então, eu notei que tem algumas pessoas que estão confundindo o canal de denúncia da Lei 14.457 com esse canal de denúncia da nova lei. E eu acho que eles não se confundem, exatamente por essa situação de a lei estabelecer um canal específico para denúncia de discriminação salarial. Então, acho que esse aspecto precisa ser bem examinado, até porque aquele canal de denúncia previsto para a chamada nova CIPA, né? Uhum. Ela trata de assédios e outras violências no trabalho, né? E outras espécies de violência no trabalho. Então, tem um assédio sexual, o assédio moral e outras violências no trabalho. Para aquele canal não se inclui a questão relativa à discriminação salarial. Esse está desvinculado da CIPA, em primeiro lugar, né? É uma obrigação direta do empregador, da empresa, da administração da empresa, e, consequentemente, entendo que tenha que existir, como diz a lei, um canal dedicado a esse tipo de denúncia, tá? Acho que esse é o primeiro aspecto. Então, a gente tem que fazer essa referência para que a fiscalização não bata numa porta, pergunte pelo canal de denúncia da nova CIPA, e aí vai perguntar pelo canal específico de discriminação salarial e a gente vai dizer, não, é o mesmo canal, não vai servir, tá? Na minha aferição. Outro aspecto que eu acho importante também mencionar, e foi referido pela Natasha,
a questão relativa à interferência do sindicato nessa matéria, do Sindicato dos Trabalhadores. Provavelmente vai existir, já está existindo. Eu estou participando de algumas mesas de negociação posteriores à edição da lei, né? Na nossa não deu tempo, né? Ainda bem que não deu tempo, por ocasião da negociação. Doutor, tu fechaste o áudio. É verdade. Apertei sem querer uma tecla que ela fechou. Mas realmente há já em algumas mesas a menção da tentativa dos sindicatos de trabalhadores de participar desses relatórios semestrais. Tá? Já começa a aparecer pauta de reivindicação, onde aparece algum tipo de tentativa de interferência. Por isso que eu acho que é importante, como foi dito aí, que as empresas já adotem procedimentos tendentes ao cumprimento da lei. Para quê? Para não deixar espaço aberto, né, ou espaço sem solução em relação a esse tema, que permita que o sindicato venha e diga, olha, eu quero fazer com que as empresas dessa categoria econômica cumpram o que a lei estabeleça, e aí, a partir daí, demonstrando fragilidade de que as empresas não estão tomando nenhum tipo de iniciativa nesse campo, de aí a gente ser realmente atingido numa mesa de negociação por causa da nossa fragilidade nesse ponto. Tá? E outra coisa que realmente a gente pode dizer, sim, que essa lei ela anda paralela à questão da parentalidade, como foi dito pela Natasha, que são duas leis que têm que ser bem equacionadas pelas empresas. Né? Nós temos que, em função da lei, infelizmente veio em função de lei, mas poderia ser em função de comportamento social, nós temos que quebrar alguns tabus relativamente, primeiro, ao trabalho da mulher, né? E a ascensão do trabalho da mulher nas organizações. E segundo, a questão da parentalidade também, né? Porque hoje toda a legislação está migrando da questão relativa à maternidade para a parentalidade, que inclui não só a mãe, mas também o pai nessa proteção. Porque, incluindo a parentalidade, obviamente, o filho está protegido duplamente. Né? Então, é importante que o CIMEX, sim, fique atento a esse tema, como disse a Marília, né? E que a gente permaneça trabalhando nisso de uma forma intensa para não chegar nas próximas datas bases de mão abanando. Porque se chegarmos de mãos abanando, provavelmente nós vamos dar campo para reivindicações e ingresso dos sindicatos de trabalhadores nessa seara. Era isso, Natasha, que eu queria mencionar. Ótimas considerações, doutor. Concordo com o número, gênero e grau. É muito importante quando eu falei a Marília também, essa interligação com essas duas leis, o fomento da mulher, né, como foi a ascensão da palavra da Marília, de colocar a mulher não só dentro da empresa, né, aumentando o número de mulheres, mas sim essa ascensão de ela subir cargos de gestão. A própria lei da parentalidade fala de cursos, essa lei também fala de alguma coisa ali de mostrar, de tentar fomentar com que ela tenha essa capacitação, então, e essa possibilidade, a gente viu ali no movimento da negociação desse ano, dessa questão de licença maternidade, de para homem e mulher, então a gente está vendo um movimento diferente que está indo de encontro com essas duas leis aí, especialmente essa que a gente abordou agora, mas é um tema muito rico, que não exaure numa live, e que tem muita coisa que a Marília aí pode nos falar daqui a alguns meses. Espero que voltamos aqui com a Marília novamente para que ela possa nos falar sobre o relatório, sobre o que deve constar, o que não deve constar, porque essa ascensão ela deve acontecer. Talvez em uma próxima live a gente encontre aqui exemplos de cases de empresas que fizeram alguma coisa diferente, que ouviram o relato aqui da doutora Marília e que possam, agora com ideias, né,
sair um pouco fora da caixa e fomentar as práticas ali dessa ascensão aí que é necessário, que a gente vê essa mudança de cultura dessas duas leis que o governo está fazendo essa movimentação. Talvez uma lei é uma movimentação cultural, né? Talvez uma movimentação cultural que sai agora no papel com as leis, para que nós, empregadores aqui, possamos, então, fazer alguma coisa de diferente com isso e trabalhar de uma forma segura, né? Como a Marília falou, de uma forma preventiva, e o doutor Marco não saber das coisas ao acaso, né? Já tomar conhecimento. Marília? Eu diria mais só uma curiosidade, né, que nós temos, o nosso ícone exemplar é uma empresária, é a Dídia Bandeira. Isso. Então, nós temos um exemplo aí na nossa entidade, já com um busto, inclusive, na entrada do nosso sindicato, né, de uma mulher empreendedora, né, e a gente tem que fazer jus a essa homenagem, né, que a gente faz à Dídia Bandeira. É a força feminina, né, no empresariado. Eu só gostaria de... desculpa, Natasha, só para não fugir do assunto, pegando o gancho do que foi falado por vocês dois, que nem eu tinha comentado que já existia legislação anterior e não acredito que vai parar por aí, vamos passar a implementar, e perfeita fala relativamente aos sindicatos trabalhadores, vamos buscar implementar o que a gente consegue implementar agora, para a gente poder ter respaldo para fazer essa discussão posterior, né? Então, por exemplo, o próprio canal de comunicação, que foi muito bem esclarecido ali, que deve ser específico, não é difícil de implementar. Então, a gente pega o que é mais palpável para a gente implementar, a gente já implementa, e o que precisa de regulamentação a gente faz depois. Mas, pelo menos, a gente vai ter argumentos, a gente pode ter, como eu tinha comentado, os treinamentos, nada disso precisa esperar, isso não precisa de regulamentação. Então, só fechando esse tema, sim, acredito que seja isso. Falaste, tudo isso não é para empresa só de 100 funcionários, não, né? É para qualquer empresa. Isso até aqui tem uma outra pergunta da Cláudia: como que será analisado e o que será de direito para o pai com a troca da maternidade para a parental? Essa aqui, a Cláudia, acho que a tua pergunta, depois a gente até pode responder, mas ela se refere a outra lei, a lei da parentalidade. Depois até a Juliana do Cimex pode te mandar, a gente fez um material sobre isso, só para não fugir aqui do tema. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar no chat, ou quiser abrir o microfone e fazer para a doutora Marília, ela fica à disposição aqui. Também vocês têm o contato da doutora. Pode passar o próximo slide, Natasha. Eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, me disponho a voltar sempre que necessário. E aí tem o meu e-mail do escritório parceiro do Cimex há tantos anos, né? Acredito que a maioria já conheça os nossos e-mails, mas podem ficar bem à vontade também para conversar com o sindicato e conversar com a gente, fico bem à disposição. Sei que a gente acabou falando muito, a hora acabou se adiantando. Que a gente já fechou 1 hora de live, que normalmente é o que a gente se utiliza. Se alguém tiver alguma pergunta, se não quiser mandar aqui no chat, quiser mandar para a Juliana ou especificamente para a doutora Marília, a gente encerra, então, a live. Eu agradeço imensamente as palavras e as considerações da doutora Marília, o doutor Marco, que participou também da live. Foi uma honra poder tê-la aqui com esse artigo. Pessoal que não leu o artigo, Marília, dá o link aí, manda onde é que está esse artigo para todo mundo se interessado aí saber. Eu acredito que foi para o informativo do Cimex, caso alguém não tenha recebido. Nós encaminhamos a Pamela toma conta também, aí. né, por e-mail. Vamos colocar ele também no blog, para que todos possam ler aí em tempo integral, mas também enviamos pelo e-mail. Se qualquer coisa que precisarem, também está no site do Migalhas, o informativo Migalhas Jurídico também, se alguém quiser pesquisar. Compartilhar também os links para vocês possam ler, então tá bem bacana, acho que foi um tema bem interessante para todos nós aí, e as nossas lives sempre trazem, né, temas bem atuais e que possam atualizar todas as empresas, RHs, enfim, as nossas comissões são aí bastante envolvidas. Gostaria de agradecer a presença de todos, então, nessa live, principalmente a nossa palestrante, né, a Marília, a Natasha, o Dr. Marco, todos que interagiram e que participaram até o final dessa live.
E indico a todos também acessar ali o nosso blog, nossas redes. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui no CIMEX. Obrigada a todos.